O meu microfone tá esquisito hoje. Tá difícil, eu acho que é o calor, ele tá meio... Eu acho que eu peguei um ruim. Eu sempre pego um bom e eu peguei um ruim. Pode Eu ser. já peguei Pode ruim, ser. às vezes. Às vezes é. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, podcast de cinema que mais estava aguardando falar sobre um filme sobre canibalismo familiar, mas não é o que esse filme é a respeito, então a gente se vira com o que tem. Eu sou o Thiago Santana. Essa piada faz 3 semanas, né, que aconteceu. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o André Barcelos. Ninguém nem Oi, entendeu, oi, cara. oi. Sim, tu falou de um jeito todo Eu acho que não dá atravancado e aí não rolou. Eu já assim. tentei fazer essa piada com outras pessoas, assim, não rolou. Não rolou. Tudo bem, a piada é pra mim mais do que pra eles. Tá bom. Podia ser sobre canibalismo familiar e sobre incesto, depende Sim. do... Depende da coisa. Esse aqui é o Vitor Viana e lá na outra ponta temos Lucien Chossard. Boa noite. Boa Hoje- tarde. As pessoas vão estar ouvindo isso no período que elas quiserem, então não adianta. Mas tá de tarde hoje. Tá de tarde É hoje. uma novidade. Excepcionalmente estamos gravando de tarde hoje. Excepcionalmente, estamos bebendo whisky de tarde. Sim, trabalhamos no sábado também. Foi mal. O filme de hoje é Como Nossos Pais. Não é um filme canibalista. Não. É um filme sobre Da incesto. Leis Bodansky. É um filme brasileiro desse ano que foca nesse personagem Rosa, interpretado pela Maria Ribeiro. Maria Ribeiro. Ela é casada, é mãe de 2 filhos. O filme começa nessa reunião de família, almoço de família, onde ela tá na casa da mãe e tem o irmão dela e todo mundo tá brigando, todo mundo tá dando dedada um no outro. Aos poucos você vai vendo as relações, mas logo logo depois desse almoço, a mãe dela revela para ela que o pai dela não é o pai que criou ela, é um outro cara que a mãe conheceu numa viagem a Cuba. A Rosa fica um pouco chocada e no meio do atrito com Pouco não, bastante, Bastante, né? é. A irrupção do drama, assim. É a no- crise. Ela já está em crise com o marido, que viaja muito, que vai para a Amazônia salvar os índios. É um do antropólogo. mundo, é um antropólogo. As filhas dela também, uma pelo menos é bastante Tá ficando meio rebelde. rebelde, Não rebelde, assim. tá retrucando. tá querendo brigar as coisas. Ela também tem o pai, que é separado da mãe, que é um cara, artista, né? um artista meio O Homero. maluco. O Homero, interpretado pelo George Maltner, que tá sempre pulando de mulher para mulher. E você vai vendo essas crises e conflitos acontecendo e uma hora você descobre que ela também está tendo um caso com o pai de um colega de escola da filha dela. Ao mesmo tempo que ela está suspeitando que o marido está tendo um caso com Uma outra antropóloga. uma antropóloga mais jovem que trabalha com ele. E o filme vai seguindo, lidando com esses conflitos. O conflito, acho que mais forte acaba sendo com a mãe, que acaba dizendo que ela revelou o fato do pai de uma maneira muito abrupta, porque ela também descobriu que ela está com câncer no pâncreas E vai morrer. e vai morrer poucos meses. Em poucos meses. Ela fuma, isso é meio que anedota do negócio. Ela fica querendo fumar o tempo todo. E ela vai tentar conhecer o pai, que é ministro da Fazenda do Brasil. Ministro da Casa Civil. Da Casa Civil, isso. Chamado Roberto Natan. E as coisas vão se desenrolando. No fim das contas, ela acaba indo viajar com esse cara que tá tendo um caso com ela. Desculpa, é porque eu acho ele parecido com o técnico do Vasco atualmente. Eu sempre penso que ela tá tendo um caso com o Zé Ricardo. Eles não viajam, né? Eles vão Não, eles vão pra Ilha Bela. Pra Ilha Bela, sim.
Perdi isso. E aí parece que é a ocasião em que eles vão finalmente transar. Parece que eles não tinham realmente consumado o caso. Era uma coisa meio... Era um flerte, né? Um flerte forte demais. Um flerte no mercado. O filme vai lidando com essas situações bem familiares, bem classe média, bem tentando mostrar a pressão em que ela está vivendo das coisas. E o filme termina com ela tentando conversar com o marido, falando: a gente precisa ser sincero um com o outro. Eu sei que você está me traindo, apesar de que, pelo menos eu acho que nunca há uma prova concreta e ele não admite estar traindo ela. Mas ela admite que ela se apaixonou por um cara, mas que já acabou, porque ela também tem uma cena que rola uma desilusão, que ela vê o cara com... É Pedro, né? O Pedro com a esposa dele numa reunião Não sei se é a esposa, filhos. é uma mulher, né? Pode ser qualquer pessoa. Mas- Não, acho que deve ser a Mas mãe fica- do filho dele. Deve ser a mãe do Pelo filho menos pra a mãe do falar filho, que se a ela- esposa não fica claro também. E esse impasse também não dá em nada, Sim, né? sim, essa reviravolta é bem ruim também. E o filme, ela termina levando as filhas pro colégio. De bicicleta, que é uma virada importante. Que apesar de ser uma coisa simples, sutil, Bem sutil. significa uma mudança no ponto de vista da personagem. A gente já saindo da sinopse e entrando para a discussão do filme, assim. Sim. Ela é uma personagem muito neurótica, muito dura. Ela é quem resolve as coisas enquanto o marido vai viajar. Sim, Ela é que tem que assumir as coisas. Principalmente a responsabilidade com relação à educação das filhas. assim, né? Sim. E aí ela é muito dura com relação às filhas também, apesar de amar elas ao mesmo tempo, né? Sim. Então a filha pede para Pra ir ir pro de colégio de bicicleta. bicicleta, ela fala: "Não, é perigoso e tu não vai e eu mando aqui". E aí Acabou a discussão, a minha palavra final vai ser uma no meu teto, clássico, né? E aí alguma coisa acontece durante o filme que no final ela anda de bicicleta com as filhas até o colégio. Acho E o filme é sobre isso, basicamente. Tem uma coisa que não foi mencionada, que é a frustração dela de ter abandonado o sonho de ser uma dramaturga, assim, também. tem né? isso. E tem a relação com essa peça, não sei se tu leu, assim, Não li. do Beckett, né? Não, do Ibsen. Casa de Ibsen. Bonecas. Casa de Bonecas do Ibsen. Aparece bem sutilmente nos primeiros planos do filme. Sim, mas a reviravolta do filme também, junto com isso que tu aponta de uma certa, sei lá, a abertura dela com relação à educação das filhas, tem isso também, com ela assumir o desejo de escrever uma peça. Ela termina E terminar de essa escrever a peça, que seria meio que uma continuação dessa peça do Ibsen. Sim, ela apresenta para uma dramaturga que vai... Que tem Não, ela possivelmente apresenta para uma diretora. Ela é a Diretora. dramaturga. Ela é Exatamente. Uma peça que tem a ver com liberação Feminina. feminina, assim, né? Que, no caso, o que ela fala é que a peça se passa no questionamento da personagem feminina e o que ela está interessada é pensar o que acontece depois com essa personagem. Assim. E a é peça um do pouco Ibsen- que é o filme, assim, Sim, né? para de- deixar claro, é uma continuação da peça do Ibsen. Exatamente. Termina a peça do Ibsen, começa a peça dela. Isso. A Sim. peça E do o- Ibsen já é bastante sobre uma dona de casa meio sufocada, angustiada, só que é sim. do século XIX, eu acho. né? O que me pareceu, assim, da relação com a peça, não li a peça também, mas o que ela fala sobre, é que o filme tem semelhança nesse sentido, do questionamento da personagem com relação ao papel dela dentro da família, social e as frustrações dela, insatisfações. E, enfim, o filme também meio que acaba sem a gente saber o que vem depois, mas é esse o interesse dela na peça que ela está escrevendo. O que acontece depois desses questionamentos da mulher. Sim, mas de qualquer forma, tudo isso são manifestações de um movimento interno da personagem, né? De ela querer ser diferente do que ela é atualmente, assim, né? De ela estar nessa posição de ser a pessoa que resolve as coisas e que guarda muito amargor por causa disso, enquanto as outras pessoas são livres para gozar do jeito que elas querem a vida. E ela quer se libertar disso, ela quer também poder gozar da vida sem ser a pessoa que tem que Manter a ordem manter de a tudo. ordem de tudo. Sim. Né?
Pensando um pouco mais sobre o filme pós ter assistido ele cresce um pouco mais pra mim. E aí depois eu vou querer que vocês falem um pouco a respeito também, mas assistindo ele me incomodou muito. Pouco talvez questões de atuação, acho que a Rosa não é tão bem expressiva, é um pouco forçada. Ela é expressiva, mas ela não é sutil, que talvez acho que sim, fosse necessário para a história estar sendo contada. Sei lá, acho que os pontos em que o filme tenta pegar são tão... Sutileza é uma coisa que não há pra mim no filme. É muito exposição e pouco tempo de respiro pra você realmente tentar compreender o que os personagens estão vivendo e tal. É muito histriônico pra mim. Pelo menos a primeira metade, eu acho. Eu não senti isso, confesso. Eu também não senti isso. O que eu sinto que tem a ver com isso que tu está falando é talvez essa quantidade de coisas acontecendo ali, né? Porque eu acho que a gente está há um tempo falando desses conflitos, né? E tentando acho que explicar um pouco, né? são muitos conflitos amarrados uns nos outros ali. E aí talvez às vezes eles não fiquem tão bem amarrados e resulte um pouco nessa sensação que tu falou, assim. De excesso, talvez, de falta de sutileza. Mas eu não senti uma falta de sutileza e também não na atuação, assim. Na verdade, eu acho que as atuações, são uma das coisas mais legais do filme. Sei lá, de considerar a quantidade de atores, assim, acho que a maioria está muito bem. Não sei. Mas eu acho que tem... Não sei, percebi o filme meio como uma tentativa de costurar algumas questões contemporâneas, assim. Bom, a personagem central é a dona de casa insatisfeita e frustrada com o rumo que a vida dela tomou. O marido dela é um ambientalista louvado pela mãe dela e por outras pessoas e que ao mesmo tempo ela sabe que ela é insatisfeita com ele porque ele não está em casa do jeito como ela queria. Ele é um antropólogo, não um ambientalista. Mas É, enfim, é o mesmo sentido. O pai dela é também uma caricatura de um poeta maluco. Ele é um gravurista. um artista Sim. visual, sei lá. Não, assim, num geral, assim, Sim. né? Ele é uma pessoa, sei lá, da arte, assim. Ele é um artista. Um artista. Sim. Você vê umas fotos dele jovem, assim, umas coisas. Ele me dá a impressão que ele era um personagem do filme do Garrel. Uau. Sim, mas é engraçado porque eu lembrei disso, porque tem um filme do Garrel que o pai dele representa um cara que trabalha com bonecos, Com marionetes. com marionetes. E o George Maltner ali tem ele tem umas marionetes, Tem uns uns fantoches, na verdade. Sim. Abrindo um pequeno parênteses, vale a pena dizer que a Laís Bodansky escolheu o George Maltner, que não é um ator, para fazer esse papel. E que é um cara que trabalha com música, com poesia, e que as manifestações desse personagem durante o filme geralmente são poéticas, para dizer menos, assim. É um respiro feliz, eu acho. É uma coisa tão positiva que tem no filme que eu também... Sim, são falas inusitadas dentro de um diálogo, e ele consegue fazer isso dentro do registro do filme. Sim, assim, eu acho que ele Qual o entra registro do filme? Acho que é um registro realista. Sim, ele entra com um diálogo muito mais poético ali, com umas falas que talvez sejam até improvisadas, provavelmente. Sim. E acho que ele faz isso muito bem. Assim. Não é raro momentos em que eu tô vendo o filme em que o personagem da Rosa reage a algo que ele falou, que eu tô pensando é a atriz rindo. É a atriz não sabendo lidar com o que ele tá falando e tentando lembrar qual que é a próxima fala dela, sabe? Sim, mas o meu ponto é assim, Tu tava reclamando um pouco da falta de sutileza e de ser meio histriônica a relação entre os personagens. Assim. Eu acho um pouco também, assim. E eu acho que, sei lá, isso se manifesta um pouco nisso, nos personagens serem meio que umas caricaturas de possíveis personagens que a gente vê hoje em dia, assim. E a Laís Bodansky tá meio que tentando, talvez, costurar essas relações entre possíveis personagens, assim, né?
Mas é personagens de uma realidade muito específica ao mesmo tempo. É de uma classe média de esquerda. Talvez tu te identifique com isso e tu acha que é comum, mas não é tão comum assim. Ter um pai que é artista não é uma coisa tão comum assim, sabe? Não, eu acho que eu tô falando o contrário disso, assim, de que é meio caricato, assim, os personagens. Sim, mas tu tá falando que é caricato a partir de uma realidade que existe que tu tá capturando ela, né? Sim. Eu entendi que tu estava falando que era uma coisa de senso comum, os personagens que estão ali, eu não acho tanto. Eu acho um perfil bem específico de tipos de personagem que estão ali. Assim. Sim, ela cria um núcleo bem diverso, de várias pessoas com objetivos e vontades diferentes, assim, mas que num mesmo âmbito social, assim. Sim. Que mas eu não sei, eu entendo quando vocês falam histriônico, mas eu acho que o filme nunca está apontando para isso. São coisas que estão na superfície e o filme está tentando construir uma coisa que está subterrânea, assim, que culmina no passeio de bicicleta, sabe? Sim. Não, eu também E eu acho... dou valor ao filme por causa disso. Sim, mas eu acho que o filme fica num entre isso, assim, tipo... Contrapõe isso à fala da irmã mais nova, filha do Homero em casa, assim, sobre monogamia. Sim. E sobre o saco que é a monogamia. Assim, Sim. sobre ser impossível sustentar isso por mais, sei lá, 100 anos. Assim, quer dizer, é um discurso que está muito em pauta hoje em dia. Assim. Tá, mas o filme não é grudado na protagonista, não é grudado na Caru. O filme não abraça isso com essa facilidade, né? Não, eu acho... Então, isso eu acho interessante também, de não ser, assim... uma filmagem propagandística do que deveria ser a sociedade e tal. Sim. Mas eu acho que o que eu quero dizer é que me parece que o interesse da Lais Bodansky é de fazer essa costura entre essas coisas que estão meio sendo discutidas. Não, isso com certeza. Sim. Isso tá ali. Isso tá e ali. daí ela tenta transformar isso numa dramaturgia que tem uma personagem central que está em conflito com todas essas coisas. Sim. É esse o meu ponto, assim. Agora, como que ela trabalha com isso é que... Sim. Tirando essas coisas de atuação e de talvez o histrionismo, o que me incomoda... Histrionismo, assim, eu vejo mais no roteiro, em que toda a situação que ele mostra é muito tenso, pelo menos na primeira metade. Parece que é muito conflito, parece que eu não conseguiria viver nessa família, sabe? Eu ia fugir logo. Mas, por um outro lado, em termos estéticos do filme, eu vejo uma coisa muito plana, assim. Muito sem brilho, muito filmar o mais perfeitamente possível. Mas tu não acha que ele está simplesmente acompanhando o ponto de vista da personagem? É uma personagem que só vê conflito no começo, que se sente no meio de um monte de rolo e não sabe lidar direito com a vida. Sim. E aos poucos ela vai se soltando e isso fica um pouco menos panela de pressão, assim. Eu acho que a relação com a mãe é um bom exemplo disso, né? Porque começa com esse... tem isso que o Thiago falou. O filme, a primeira cena é bem complicada, porque... Começa de um jeito bem abrupto. Começa abruptamente no auge do conflito ali da família, de uma discussão... Eu não consigo identificar tão claro nessa primeira cena quem vai ser o protagonista, e eu começo a odiar todo mundo, assim, porque todo mundo é um babaca, assim. Mas talvez todo mundo seja um pouco, né? Quando começa eu acho que a família tem essa coisa, né? De tipo, ela faz emergir conflitos ali que é foda mesmo, que talvez todo mundo seja meio babaca às vezes nessas relações, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, o jeito que o filme começa, eu acho que ele é complicado. Eu acho que é difícil aquela primeira cena, não funciona muito bem pra mim. Pra mim também não. Começar no acho que tem assim. ali um descompasso entre o que é uma tentativa, não sei, de realismo, mas eu pensei mais em naturalismo das relações entre os personagens e, ao mesmo tempo, uma tentativa de... Não sei, tu tem ali... Tu percebe que tem uma direção de enquadramento, decupagem, assim, e essas coisas meio que se desencontram, às vezes, pra mim, assim, o que é a efervescência do que os personagens estão vivendo ali, as coisas que estão reprimidas e que estão sendo
deixando de ser reprimidas, mas ao mesmo tempo, sei lá, a câmera fixa, o corte que às vezes se desencontra, por exemplo, tu vê que às vezes tem um corte em que no plano seguinte a personagem continua falando, mas tu não ouve a voz dela, assim. Tem um certo erro o que foi decupado não é o que aconteceu no set, assim. Tipo, então, o que eu quero dizer é que parece que o filme tem uma tentativa de naturalismo, de deixar os atores livres, mas ao mesmo tempo tem uma decupagem e isso não fecha bem. Isso me pareceu muito explícito nessa primeira cena. Sim, e acontece em outras também, eu acho. De talvez ter um improviso que talvez não... Isso, não de sei o se filme querer buscar uma violência dos corpos, dos atores envolvidos com os próprios personagens, mas ao mesmo tempo ter uma direção... Tem uma montagem que não tá aproveitando isso, né? Não, ou que não entra, não se afina com isso, assim. Que tá em descompasso, assim. Eu achei a estrutura do filme, o negócio plano a plano, extremamente óbvio, assim, pouco criativo pra mim. Eu não consegui ver muito... Sobre isso, eu gostaria de falar uma coisa, assim, que é a coisa de o filme ter uma personagem central e que eu acho que rima com o que eu estava tentando falar sobre ser uma costura de personagens contemporâneos, enfim, mas a coisa de ter uma personagem central, mas de ser ao mesmo tempo uma tentativa de colocar essa personagem central em perspectiva, assim. Sei lá, penso no plano, por exemplo, aquele plano que é o quarto do casal, ou o quarto do casal na esquerda e o quarto das filhas na direita, assim. Né? Sempre parece que é uma tentativa de colocar a personagem dentro de uma dimensão, assim, em relação com outras coisas que estão acontecendo ao redor dela. Ela é a personagem central, mas tem coisas acontecendo ao redor dela, assim. Ou, por exemplo, as escolhas de fazer um plano de uma leiteira transbordando quando ela tá brigando com o marido, assim, sei lá. Sim, mas tipo cara, eu sei, mas aí tu tá pegando, tipo, nos pontos fracos do filme e dando uma joelhada neles, assim. Não quero dar uma joelhada, isso é a minha ideia do filme, assim. Eu acho que o filme tem os pontos fracos, que são esses que tu tá falando, mas o filme também constrói alguma coisa, o filme também anda, assim. Sim, sabe? também acho. Mas fala aí, então. Não sei, eu gosto de que seja um filme sobre uma personagem, sabe? Sim. Isso pra mim me dá um prazer imenso, assim, de que... Sim, uma personagem com muito investimento. Com muito ali, investimento né? na personagem. E que o que a gente tá vendo nesse filme, o que acontece nesse filme, é alguma coisa que acontece que muda essa personagem e muda de um jeito subterrâneo, assim, muda de um jeito que não é o que tá nessas palavras sendo berradas durante o filme, assim, é uma outra coisa, assim, sabe? Sim. E aí entram os discursos feministas que ela tá querendo propagar e tudo mais, mas essa é a lógica da personagem, é o que a personagem tá buscando, assim. E eu acho isso bonito, eu acho bonito que a gente veja a personagem de um jeito no começo e ela consegue passar por alguma coisa e virar uma outra coisa no final, assim. Sim, sim. Por mínimo que é essa mudança. É tão mínima, mas é tão significativa ao mesmo tempo. Assim. E as mudanças são mínimas, né? Na verdade, assim. Eu nem sei se são tão mínimas assim, tipo, ela transar com outro cara, assim. Ela transa com outro cara? Então, transa. Tem não, isso. ela transa. Não, mas é porque o filme ele trabalha isso de um jeito. Na elipse, né? Porque ela. Não, mas ela transa. Sim, não, tudo bem. Planos ali. Porque quando a cena de transa começa com o outro cara, com o técnico do Vasco, ela volta. Quando corta, ela tá transando com o marido, na verdade, né? Sim. 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 Sério? Sim, quando. Mas as duas transas aconteceram. Sim. Sim, pode Essas ser duas tanto, aconteceram. mas é uma coisa muito Mas- sutil e interpretativa. Não Sim. reparei que tinha... Como é isso? Porque, como é isso? Eles estão conversando e tal, e aí eles começam a se beijar na frente da porta do hotel ou do quarto, assim. Sim, eles estão E na praia, eles vão pro hotel. E aí eles entram no quarto, e aí você começa a ver corpos. Mas aí você vê ela com um corpo. Realizando o ato e tal, e aí quando tem um plano em que você vê a cara, o rosto do cara, é o dado.
é o Paulo Vilhena. Pô, então eu tenho que aumentar o grau do meu óculos. Assim. Sim. Eu achei que era o Sim, isso é uma dado coisa- do Labella. Sim, Isso sim. é uma coisa bem sutil, porque ela mesma, ela não fala eu tive um caso, ela fala eu me apaixonei por outro cara e já Sim. passou. É, sim. Então pode ser Mas eu achava até uma sim, fantasia, paixão aquilo, né? pode Não ser. sei lá. É, e sim, obviamente é uma elipse, é uma brincadeira que ela faz. Ela, claro, transou com um cara ou com um amante, mas o filme não mostra, não quer Pô, mostrar mas isso deixa é o filme- muito mais interessante, Eu sei, mas assim, eu essa acho que o filme é montagem. justo nesse sentido, porque o filme não mostra a traição dela e não mostra a traição dele também. É. Ele É. deixa os dois Sim. no obscuro, assim, né? Uhum. Então, não tem um lado mal na história, necessariamente. Assim. Sim. Sim. É. Tu acha que o dado do Labella traiu? Eu acho que traiu. Não é o dado do Labella, é só o dado que é o Dado, Paulinho dado. Vilhena. Não destrói o filme, cara. Não bota o dado do Labella no filme, cara. Pelo amor de O Deus. Paulinho Vilhena. O Paulinho Vilhena. Eu acho que ele tá bem no filme, cara. Eu também Sim. gosto, é um É. babaca, assim. Tu acha que ele é traiu o- ela ou não? Eu acho que ele trai ela e ele não tem coragem de afirmar. Só Sim, que o eu filme fico nunca assim. te dá margem suficiente Eu pra acho ter muito certeza. foda a Ele reação só dele tem uma foto quando... da mina de peitinho. de peitinho de fora pagando e ela não peitinho. contesta isso, né? Mas tem vários índios pelados na lagoa no filme. tem Então, mais. eu acho muito foda a reação dele quando ela fala, me apaixonei por outro cara. E a reação dele me faz quase acreditar nele, assim, caralho. Ele fala, puta que pariu. Tipo, acabou, assim. Ah, nossa. mas eu acho ele meio frio na real, assim. Eu acho que ele. Tá. É, Mas eu isso acho que é massa que o filme cria essas zonas de indeterminação Sim, e sim. de É. certezas. Sim. E tu tem que trafegar entre elas. Então o filme te dá alguma coisa, sabe? E aí tu tem que entender o que tá acontecendo ali, assim. Sim. E E tu não já entende, né? isso já não é tão primário. Isso já não é um filme ruim, entendeu? Isso é um filme que tá construindo alguma coisa. Sim, assim. sim. Não é... Ah. Como era o nome do filme da Ana Milaerte? Mãe só uma. Mãe Só Uma, né? Não é o Mãe Só Não, Uma. não chega nesse nível. É um pouco mais Mas, complexo. a relação que eu acabo, no fim das contas, sendo com esse filme é que, quando eu penso sobre ele, ele é um filme legal, que ele tá fazendo coisas ousadas. Mas no momento... Não ousadas. Mas, Thiago, tu já tá fora do podcast essa conversa, mas tu tá atrelando a coisa ser boa a ela ser ousada. Isso não, necessariamente é verdade, cara. Mas não foi bem o que eu quis dizer. Ele tá fazendo coisas interessantes, sabe? Tratando os personagens de uma maneira legal, não óbvia e que constrói mais do que tenta ser só... Vou contar essa história. Quando você pensa sobre o filme, você se questiona porque os personagens fizeram tais escolhas. Sim. No plano a plano do filme, no cena a cena, eu sofro. Sim. Porque os personagens estão sendo idiotas, estão sendo babacas, estão agindo de uma maneira que eu não consigo Mas eu não lidar. senti Mas eu- isso. Eu não senti Eu não isso. sei, eu não senti Eu- muito isso também. Eu acho que depende um pouco de sentir isso ou não, assim, acho que... Sim, Mas os ele personagens são idiotas, Sim, são sim, sim. personagens de classe média, assim, a gente é idiota. Tipo, E o que no fim das contas acaba tendo um saldo um pouco mais positivo, porque ele me cria uma reação em mim mais do que a maior parte dos filmes tem feito comigo, sabe? Pode não ser uma reação tão positiva, mas ele tá... eu acho assim, eu tive prazer com o filme, É? tive prazer em alguns momentos. E depois eu fiquei me perguntando, porra, mas que bosta de filme é esse, assim? E eu ri com ele, assim, e sei lá, eu não só ri, como... Eu ri mais dele eu do que com pensei na minha vida com ele, assim. Sim, e, então- sei lá, pensei no que é o prazer, o que é o desejo, o que é o amor, o que é a liberdade, sei lá. Esse tipo de coisa me passou pela cabeça vendo o filme, assim. Ao mesmo tempo, o filme é o mais clichê possível, né? E caralho, assim... Mas por que que é o Por que mais ele é o mais clichê? clichê possível? Porra, porque é óbvio que é, assim, é uma mulher... Não é óbvio, sei lá. Não, o problema talvez não seja ser clichê, eu acho que... Acho que clichê é uma a escolha temática ruim. clichê não é um empecilho pra um filme ser bom, na real. Tipo, Mas ele o que me fez me questionar é, como esse filme tá se construindo, assim. Eu acho que o filme não se constrói muito bem, na real. Eu acho que ele filma... É porque essa coisa do clichê é complicado, cara. Porra, tu vê, é um filme que tá discutindo a questão que, pelo menos desde o Ibsen,
é a mesma coisa, assim, é um pouco que é o mesmo sentimento que tá ali. Tá, isso é clichê porque já foi feito durante mais de 100 anos, beleza, mas tipo, não é uma coisa forte ainda. Quantos filmes que, tipo, que a gente gosta que não são clichês, assim, porque tem esse mesmo sentimento que vai estar sempre por aí, assim, né? Não sei. A gente estava falando do Amantes antes. O Amantes é um filme super clichê, se tu for pensar. Sim. Só que ele pode ser muito melhor construído e tem um monte de outras coisas fodas. Sim, ali, sim, sim. né? Por isso que eu vi Amantes é, ontem. Pois é, mas não é, assim, levar pelo clichê, não sei, acho que não... Não, acho que é mais uma questão de encenação, assim. mesmo. Eu sinto Sim, que é um filme sim. que é mais de dramaturgia do que de encenação, sem dúvida. Sim, Mas sim. eu não sinto que a encenação chega a estragar o filme, por exemplo. Eu acho que ele faz o básico. E ali no começo talvez seja meio deturpado, assim, Sim. tem uns planos meio que entram de um jeito esquisito. Mas, no geral, ele tá fazendo ali o trabalhinho, entendeu? E se tu quer que o filme seja um filme de cinema, com certeza tu não vai achar isso nesse filme. Mas se tu quer que seja um filme médio, que esteja tratando de um personagem, o filme faz isso. Mas eu não sei, eu acho que eu não sinto exatamente retratado pelo filme. Eu não sou uma pessoa de classe média de esquerda necessariamente. Ela também não. Necessariamente. Ela é. Tu acha? Eu acho que ela é. Mas Mas ela é bem monogâmica. Mas isso não tem nada a ver, cara. Isso não é a mesma cara, coisa. existem esquerdas e esquerdas. É. Ela não tem nada a ver suporta uma coisa a irmã com mais outra. nova se pegando com uma... Sim, mas existe uma uma esquerda que é mais tradicional, né? Isso não se trata de esquerda e direita, são outros tipos de... Mas em que sentido ela é uma personagem de esquerda? Porque ela escreve Porque textos para uma empresa de... Mas ela faz isso como uma concessão. Ela não faz isso porque ela quer. Sim, O que ela quer de verdade é outra coisa. sim. E é uma coisa mais vinculada a uma Mas ideia ela de é uma esquerda. personagem meio resignada, assim. Né? Sim, ela É aceita. uma pessoa de esquerda resignada. Exatamente. Assim, com o estado das Vocês estão coisas. confundindo as Aí a coisas gente com esse concorda. papo de esquerda e direita, não tem nada a ver com isso. Não, mas eu acho que tem... Eu acho que... Não, pode ter a ver, mas não é diretamente. Essas questões não são questões de esquerda e direita, não tem nada a ver com economia, assim. É outra coisa, são... Os valores reais dela Assim, são de esquerda, entendeu? Então, eu acho que o conflito dela gira em torno de uma liberdade que ela não consegue atingir Sim, através do modo social que ela escolheu, Sim. com o qual ela escolheu conviver, assim, sim, que é liberal, sim, que é capitalista. sim. Então, agora, se ela é no fundo de esquerda, eu não sei. Assim. Mas ela vive em crise. Sim, exatamente. Entendeu? Sim. Por que ela vive em crise? Porque no fundo ela tem uns valores que não são os valores que ela está Sim. fazendo no momento. Assim. Sim. Então, pois é. Não acho que esse assunto seja tão... Eu não sei. Eu sou um defensor de filmes médios. Eu não quero ser o cara que levanta a bandeira pelo partido político, mas esse filme tá de um jeito que me agrada muito. Assim, é um filme médio sobre um personagem, tem uma construção que é dramatúrgica, sabe? Eu gostei muito que exista um filme assim. E eu queria que mais filmes fossem desse jeito. É legal ter o filme que é mais de arte, é legal que tenha um filme mais de ação, mas eu queria que tivesse mais filmes desse jeito. E não tem muitos filmes desse jeito. Deveria ter mais filmes desse jeito, sabe? Será que tu não tá vendo poucos filmes da Globo Filmes? Não, eu acho que não tem nada a ver com Globo Filmes isso. Eu consigo entender o que você diz, mas me dá um desconforto tão grande assistir esse filme, uma má vontade de querer realmente me importar com os personagens. Mas é que bateu muito mal pra ti, então. Mas né? por que então? Porque isso foi uma coisa que a Vanessa falou quando a gente tava saindo da sessão, assim, de que... Eu boto um pouco na conta da interpretação, eu acho, porque não... A história faz sentido pra mim quando eu tô pensando, mas eu não consigo levar a sério a forma como eles estão falando, do jeito como eles estão falando, não faz. Ele tenta ter esse registro realista, um pouco ele escapa ali pra brincar um pouco na construção de planos, mas
em diálogo, em situação, não funciona pra mim a maior parte das vezes. Às vezes eu penso que é um monte de ator carioca tentando fingir que é paulista, assim, sabe? Tem umas Sim, coisas assim rola, que não dá. E que, sei lá, se fosse um filme americano, não ia sentir a menor diferença nisso, mas, sei lá, ele tá tentando tratar de uma realidade que eu não pago, sabe? Não funciona pra mim. Sim, eu sei que existem pessoas assim, mas o que acontece de tão interessante assim nesse filme? Pra mim... Aí é que tá, assim, eu acho que a coisa do cineasta é conseguir pegar uma coisa que talvez não seja tão interessante a princípio e transformar em uma coisa interessante. E assim. não vira pra mim. Sim. Eu acho que é sutil, mas eu acho que é interessante, cara. Pra mim foi interessante. Eu gostei do filme, na real, assim, achei... Eu acho que é mudar um jeito com que tu vê a vida, assim. É o que faz a personagem durante o filme, assim. Sei lá. Sim, mas como isso se constrói, assim, eu acho muito ruim, por exemplo... É uma acumulação de coisas. O Chekhov fazia isso, por exemplo. Não, tá, sabe? tudo bem, sei lá, o Chekhov, assim, mas o que é a relação dela com o Pedro, assim, tipo... O que é a conversa dela com o Dado Dolabella depois no fim do filme que ela diz, eu me apaixonei por outro cara, mas acabou, assim. Porra, era uma coisa que poderia ter um investimento no filme, assim, mas é... Mas é mais é mais em cima de tu tá realmente me traindo ou não. E ele continua negando que tá traindo ela. Sim, mas é isso, assim. Não, cara, porque no fim, ela tem um caso com o cara e aquilo não é aquilo que vai mudar a vida dela, entendeu? Não é o cara que vai mudar a vida dela. Ela pode estar de saco cheio daquela vida, independente dela ter um caso com outro cara ou não, entendeu? E é isso que ela tá colocando no final, eu acho. Ela, tipo... Ela quer sinceridade. Ela não quer aquele relacionamento que ela tem com o marido, independente se tem outras pessoas ali, entendeu? É uma escolha dela. Eu acho que é isso que o filme tá... Não, a sensação de que é um personagem que muda, se constrói e vira diferente, existe no filme, funciona. Eu acho completamente legal, assim. Tipo, no final do filme ela termina de escrever a peça dela, ela vai fazer o que ela sonha, ela tenta propor a sinceridade com o marido, e o marido talvez não tá lá pra lidar com isso. Ela leva as filhas tipo, ideologicamente, filme perfeito. Isso aí. Essas são as paradas que a classe média precisa fazer, que todo mundo precisa mudar e lidar com as coisas e tentar se questionar sobre como vive a vida e tal. Na cena, as cenas não se fecham pra mim. As cenas não parecem verdadeiras, assim, no registro realista que ele tá tentando ser. É tudo falso, é tudo meio publicitário, meio muito bem escrito, com exceção do George Maltner, sabe? ou do Cazé, sabe? Tem umas Mas eu acho que o Cazé assim. é muito ruim no filme. Mas, sim, o Cazé é só bom porque é o Cazé, né? Porque, na verdade... Pode ser. Quem é o Roberto Natan? Não, é o irmão dela. O irmão dela. O Roberto Natan é o Erson Capri, que é bizarríssimo, né? É tipo Mas aí o que a gente faz? Vira uma coisa de ou tu adotou o filme ou tu não adotou o filme, Cara, basicamente. não sei, pra mim é ou a coisa de eu vou me lembrar desse filme ou não, assim, eu não vou me lembrar desse filme, cara. Sim, mas aí tu tá querendo que todo filme seja um filme excepcional Não pra tô ser querendo que lembrado. todo filme seja um filme excepcional. Mas os filmes que a gente lembra são os filmes excepcionais e o valor do filme médio não é ser lembrado. O valor do filme médio é tu ter uma experiência ali no momento. E eu acho que te movimentou um pouco, pelo vale menos. a pena questionar a tua experiência. Não, vale sim. Vale Mas a eu pena acho que questionar os filmes eu gosto excepcionais de ter também, tanta entendeu? experiência inesquecível quanto a experiência que vai me mexer na hora, mas que não vai ser tão significante. Sim. Assim, eu tenho uma relação talvez um pouco diferente. Pra mim, uma experiência insignificante que passa é ver um Velozes e Furiosos, que eu adoro, assim. Mas
esse filme, por ele ter causado um desconforto, ele vai ficar muito mais na minha memória, eu acho. Por causa disso. Eu posso não ter gostado tanto, mas ele... Eu vejo mais valor. Mas ele é um filme que vale a pena ver. Pra maior parte das pessoas, pelo menos. Não. Não, de jeito nenhum. Não. Sei lá. Eu fiquei feliz. A gente meio que escolheu esse filme sem muito objetivo, sem muito porquê. Mas, sei lá, dá vontade de falar sobre esse filme. Sim, e na minha opinião é o melhor filme dela, cara. Dos filmes que eu vi dela é o melhor, sim. Vocês não acham isso? Vocês viram Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, As Melhores Coisas do Mundo, são os principais filmes dela. Eu vi As Melhores Coisas do Mundo, o Bicho de Sete Cabeças, mas o Bicho de Sete Cabeças eu vi faz muito tempo, assim, e não consigo ter uma opinião muito... As Melhores Coisas do Mundo eu acho legal, mas eu acho ele um grande filme de adolescente. É bem pra adolescente. Eu acho ele um ótimo filme, assim, pensando nessa ótica. Eu acho As Melhores Coisas do Mundo um pouco melhor do que esse filme, porque eu me importo um pouco mais com a temática, assim. Eu tenho a mesma impressão, a mesma reação ao assistir ele, assim. Mas eu ligo mais com os adolescentes do que com as pessoas de família, assim. Pessoas que têm que sustentar uma família. É engraçado, porque tu já tem mais ou menos 30 anos. Tu seria mais próximo das pessoas que têm que sustentar uma família do que os adolescentes. Já faz mais pra lá do que pra cá. Mas talvez seja uma coisa completamente psicanalista, assim. Tipo, eu não quero lidar com essas merdas, assim. Eu tenho um telefone. Porra. Cara, não sei, assim... Acho que o filme derrapa no tom o tempo todo, assim, sei lá. Acho que principalmente no começo, assim, eu tava comentando com eles quando a gente saiu da sessão. A Vanessa tava bem decepcionada com o filme, o Vitor não falou nada, a Clarice também não falou nada. Eu sigo as regras. Mas eu acho que o começo do filme já pra mim desanda, assim, na coisa de parecer que tem uma tentativa de filmar as coisas de um certo modo, mas ao mesmo tempo tu não sabe muito bem o que tu tá fazendo, assim. Mas pra mim isso acontece no começo e depois melhora. Sim, exatamente. Eu entro... Aí é que eu queria chegar, assim, que eu entro um pouco no embalo do filme e eu acho que é aí que tá o meu prazer com o filme, assim, também, mas... Mas é um filme meio anódino, assim, não sei... Sim, nesse sentido sim, mas eu não tô vindo aqui falar dos melhores filmes do mundo também, sabe? Eu tô vindo falar da coisa que me tocou em determinado momento, assim. Não, sim. As Melhores Coisas do Mundo. As Melhores Coisas do Mundo é o filme anterior. Eu acho que é um filme que tem, assim, uma quantidade considerável de personagens para os quais ela tenta dar atenção. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela não consegue montar muito bem a relação entre esses personagens. Eu acho que um dos problemas vem daí, dessa quantidade de questões e de personagens que estão envolvidos, né? Porque, é difícil, né, cara, dar conta. Tipo, acaba... O massa é porque a partir disso a personagem da Rosa acaba... Tipo, a gente consegue sentir que ela muda e tal, e de forma sutil, né? Mas os outros daí acabam sofrendo talvez um pouco. Eles acabam precisando ser um pouco mais exagerados, sei lá, né? Sei lá. E as questões em si, né? São muitas questões no filme. Tem tudo isso, tem a coisa da relação com a mãe, com os filhos, e esse meio termo. A gente falou pouco dela com a mãe, assim. Pois a gente não falou da mãe. O fato de que ela é muito parecida com a mãe, na verdade, né? Apesar de entrar em conflito com a mãe, assim. Assim, tem uma mesma teimosia, uma mesma vontade de ter controle das coisas e ter casado com um cara que não dá com a mãe, né? A mãe Sim. que era, sei lá, acho que era socióloga, né? Não, mas o cara é tipo também, como um artista, entendeu? Ele não... De ela sustentar a casa
Como a mãe, né? Não, sim, mas é porque eu pensei que a mãe tem uma proximidade com o marido da Rosa. Tem também, sim. Porque ela é socióloga e ele é antropólogo, Sim. e ela valoriza muito o trabalho dele, né? Eu tava pensando nesse escopo. Mas sim. Enfim, a gente tem que terminar. Últimas considerações a respeito do filme? Falamos muito e não dizemos nada. Não. Fala aí, Vitor. Vocês acham que é um filme que vale a pena? Cara, eu não acho que seja um filme bom. Assim. Né? Mas o que você ia perguntar? Não, que vale a pena ver ou Acho que rever. sim. Eu acho que vale a pena Claro, ver. vejam o Eu achei filme. mais... Mas não sei, cara. Mas eu acho que é uma tem questão uma de... tentativa. Eu acho que o filme tem uma tentativa que fracassa, assim. Ao mesmo tempo que tu tem uma tentativa de naturalismo, não é porque ela tá querendo te mostrar as coisas de um certo modo, assim. E sei lá, certos discursos passam pela boca dos personagens de um modo muito evidente, assim, muito explícito, que não faz parte do drama, assim. Sei lá, principalmente o personagem Caru. da Caru. Da Caru. Uhum. Não sei, assim, mas confesso que foi prazeroso em alguns momentos. Eu não sei, mas tu tava esperando que fosse ser um filme foda e tal. Eu não tava esperando isso, nada, velho. assim. Eu não tava Sim, nada. mas tem certeza, cara? Porque a tua frustração parece que tu tava esperando alguma coisa, entendeu? Não tava esperando nada do filme. Se for pra Não tava mesmo, eu ser conheço nesses- menos da Lois Bodansky que tu, por exemplo. Só vi Bicho de Sete Cabeças. Se for nesses termos, eu tava esperando um filme muito pior do que ele realmente é, assim. Mas ele me incomoda bastante, ele me deixa cenas que não funcionam pra mim, que pra mim parece que é só escrito e não bem realizado, assim, não... Eu não senti isso. Entendo. Confesso que eu não senti isso. Também não. Tu gostou do filme, né? Eu não, achei um filme legal no geral. Não é um super filme, mas... Legal que o filme exista, assim, É sabe? sim, tô com o Luciano. Mas então tá, obrigado pela presença de todos, obrigado por nos ouvirem, assistirem, curtam-nos no Facebook, a gente tem um Twitter, ninguém liga. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Sei lá, eu gosto que me parece autêntico, assim, pelo menos bem... Eu acho que ele tenta ser autêntico, mas eu não acho que ele chega num registro realista bom, sabe? Mas é que eu acho que a autenticidade tem um pouco a ver com isso também, com tu tentar fazer um negócio ali e aí não vai dar certo, mas tu tá tentando fazer um negócio que tem a ver com o que tu quer fazer, sabe? Mesmo que... Acho que parte do não gostar do filme é de levar as coisas, o que o filme diz num âmbito pessoal, assim. Levar... Como que essas pessoas deixaram chegar nesse nível? Nessa situação? Como que vocês estão vivendo com isso há tanto tempo ainda? Tu diz, tipo, começar um filme daquele jeito? Sim. Cara, É isso que é foda, mas né? aí a tua expectativa tá muito alta. Mas Não, mas não é expectativa assim, muito alta, é Luciano, só falar sobre o filme, assim. Mas assim, Luciano, eu acho que ela não é uma grande diretora, mas eu acho que ela tem uma sensibilidade diferente da maioria dos diretores brasileiros, assim. Brasileiros eu concordo. Ela tem uma sensibilidade que, sei lá, que é, não sei, de... Talvez tenha a ver com essa que eu falei que é a autenticidade, sei lá, mas ela... Ou a coisa de ser uma transformação subterrânea que a Lucia fala. Assim, também. Por exemplo. Acho que tem a ver com Mas que, sei lá, que no Melhores Coisas do Mundo ela consegue fazer esse filme de adolescentes que exige uma sensibilidade, pô, que não é fácil, assim, tu fazer. E eu acho que ela consegue, cara, e acho que tem a ver com esse tipo de sensibilidade que eu não sei definir, assim, mas...